Galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje vamos falar de algumas coisinhas bem legais. Vamos falar de protobufers, que vai ser a base de um protocolo que a gente vai começar a falar, que é gRPC. Mas antes um recadinho, né? Na semana que vem eu não sei ainda como que vai ser a gravação, porque nós vamos estar na GopherCon, então não sei como nós vamos fazer, nós vamos se virar para gravar de lá alguma coisa. Pode ser que acabe saindo alguma coisa offline, pode ser que acabe saindo alguma coisa por lá, enfim. Mas a galera que for, vamos se encontrar lá e se divertir também, passear um bocado lá. Dessa vez eu vou com a família, vai ser uma farra. Bom, vamos começar o nosso grupo de estudos, né? Eu já estou aqui com a página do Protobuffers aberta. O Protobuffers, ele é um sistema bem interessante, ele serve para serializar structs, né, serializar, ou no caso do C++, classes, né, ele vai serializar dados, instâncias de dados, só que ele vai serializar usando um formato que é dele, né, um formato binário próprio, que ele, enfim, um protocolozinho binário que eles criaram, que o pessoal do Google criou. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que ele consegue gerar código para várias linguagens. Então, várias linguagens conseguem ler e escrever do mesmo binário, desse mesmo formato. E qual que é o propósito? É serializar dados de uma forma extremamente rápida. Como que eles conseguem isso? Bom, parte do truque é ser 100% binário. A outra parte do truque é que não existe nenhum reflection no código, não existe nada, nenhum metadados, nada que vá fazer ele ler o código e tomar decisões. No lugar disso, o código é gerado para aquele binário específico, para aquele formato específico. Então não existe nenhuma consulta com relação ao formato, não existe nenhuma perda de processamento aí. Ao contrário de outros formatos, como XML, como JSON, que tem que existir um parser antes para verificar como que está aquele formato, para validar aquele formato e extrair os campos. No protobuffer, não. Protobuffer, os campos têm que estar lá seguindo aquele formato e, além de tudo, tudo binário, então tudo muito pequenininho. Bom, aqui na página ele vai ter instruções de instalação, vai ter dicas de como funcionar. E depois que você passar pela parte da instalação, vale a pena vir aqui para tutorial. E aí tem tutoriais para várias linguagens aqui, no nosso caso Go. Enfim, é bem completo, né? Explica bem passo a passo. Mas para ter um começo mais suave como Protobuffers, vale a pena assistir os vídeos do Francesc, lá no Just for Funk, e os links vão estar na descrição, claro. E ele explica bem detalhadamente, aliás, os nossos exemplos de hoje vão ser bem parecidos com o que o Francesc fez. E, bom, vamos direto para o código, né? É mais divertido a gente já ir ver código. Como é que funciona o Protobuffers? Primeiro você vai criar um arquivo parecido com esse aqui. No caso eu criei um user.proto, né? O ponto proto é a extensão do Protobuffers. Aí você vai dizer qual que é o tipo de... qual que é a versão do protocolo você está usando, né? Qual que é o tipo de sintaxe você está usando. No nosso caso a gente está usando o Proto 3, que é a última versão. Aí tem algumas coisas que são específicas de linguagem, né? Que dependendo da linguagem que você estiver fazendo, você não precisa, dos seus alvos você não precisa. No nosso caso aqui a gente está informando que a gente quer que ele gere um package chamado user. E aqui a gente está definindo uma struct. Só que a gente está definindo uma struct no formato do Protobuffers. Então você vê que é num estilo mais C, assim, né? O tipo vem antes do nome. E esse igual aqui e esse valor, isso aqui não é que ele está dizendo que a ID é 1, não. Isso daqui é que ele está dizendo que o índice, quando for um arquivo binário, né, quando ele se tornar um dado binário, o índice do campo ID é 1. O e-mail é 2, né? Então você está atribuindo um ID para o campo, né?
Por quê? Porque, como eu falei, é tudo binário e tudo o menor possível. Qual que é a vantagem disso? Além de ficar muito pequeno, se eu quiser depois incluir um outro campo, por exemplo, se eu quiser incluir uma outra string, né? Um string endereço e disser que ela é o campo 4, não tem nenhum problema, certo? Não tem nenhum problema, ele vai continuar funcionando, ele vai respeitar tudo direitinho e o que vale é o ID. Como eu botei outro ID, eu só não posso colidir os IDs. Do resto, eu posso fazer tudo. Bom, tem outros macetes mais avançados sobre IDs, mas só começam a ser relevantes quando a estrutura começa a ficar muito grande. Então, por enquanto, nós vamos deixar assim, porque nós vamos falar muito mais vezes ainda de protobuffers, e a ideia é ir subindo a montanha devagarinho, né? Nós vamos falar primeiro de protobuffers, vamos usar ele um pouquinho, depois nós vamos falar de gRPC sem autenticação, depois nós vamos colocar TLS em cima, e vamos subindo, cada vez ficando mais complicado, cada vez ficando com mais dados. Mas eu não pretendo fazer esses vídeos em sequência, tá? O pessoal tem comentado que os vídeos têm ficado um pouco avançados demais, então a gente vai tentar intercalar em vídeos avançados e vídeos com temas mais simples e mais práticos também, de uso do dia a dia, né? Bom, voltando ao protobuffers, ele vai pegar esse arquivo e existe um compiladorzinho, que é o protoC, e ele vai usar esse compilador para gerar o código-fonte da linguagem-alvo que a gente quer. No caso aqui, a gente já gerou o Go aqui, né? Esse userpb.go foi gerado automaticamente. Ele está até dizendo aqui para do not edit, né? Por quê? Porque ele foi gerado automaticamente pelo comando e está aqui, né? E ele criou a struct user e criou vários outros mecanismos que ele vai usar, enfim, para manipular o protocolo. Nós podemos apagar esse cara aqui só para a gente ver ele gerar de novo, né? Delete. Move to trash. Ok, então apagamos, né? Como que a gente vai gerar de novo? Aqui no readme, neste readme aqui, tem o exemplinho do comando. Opa. Aqui no readme tem um exemplinho do comando que a gente tem que dar. E a gente podia dar ele assim na mão, né? Mas vamos, em vez disso, usar o GoGenerate. Porque é mais Go, né? Como que usa o GoGenerate nesse caso aqui? No nosso arquivo main.go, tem lá um comentário com GoGenerate e o comando que ele tem que executar. Isso daqui é uma tag, é um metacomando que quando eu digitar GoGenerate ele vai ler esse comentário e comandar isso pra gente. Vamos ver lá? Olha só. E ele já gerou aqui de volta. O arquivo é idêntico ao outro, né? Porque, enfim, ele só gerou igual, né? E você podia gerar para várias outras linguagens, como eu mostrei lá, ele tem suporte para muitas linguagens, Python, Java, enfim. E mesmo que a sua linguagem não esteja naquela lista, na internet tem suporte de terceiros, né? Eu dei uma procuradinha e encontrei suporte até para a Lua. Enfim, então é uma forma fácil de você trocar informação entre dois sistemas diferentes que podem estar até em linguagens diferentes. O Protobuffers tem esse objetivo, ele tem que ser agnóstico de linguagem e de sistema. Bom, agora que a gente já gerou, vamos ver funcionar, né? Primeiro, e depois nós vamos discutir o código, vou mostrar o que foi feito, né? O que eu criei foi simplesmente um cadastro de usuários. Então, se eu vier aqui da go run, e o que ele fez? Ele cadastrou o primeiro usuário e listou os usuários na tela. Vamos lá no main de novo e vamos
Ah, e ele criou agora esse banquinho de dados aqui, que é o meu user.pb, podia ser qualquer nome, porque na verdade ele é só um arquivo binário com a saída do protocolo. Vamos colocar mais um usuário aqui, vamos colocar o teste 2. Teste 2. E o ID dele vai ser 2 aqui. E vamos rodar de novo. Olha lá, ele colocou o segundo e, enfim, poderia fazer isso para mais um, né? 3, 3 e 3. Olha lá, agora tem 3 usuários aqui cadastrados. Como é que isso foi feito? Bom, eu criei essa função para adicionar e uma função para listar. Vamos dar uma olhadinha nelas. A função para adicionar, ela é muito parecida com o exemplo do Francesc. Na verdade, é copiada do exemplo do Francesc. Eu fiz uma mudancinha ou outra só. Aqui eu estou instanciando a struct user, que foi gerada automaticamente lá pelo protobufers. E estou populando os campos dela. Em seguida, eu estou fazendo Marshall dessa estrutura. Então, essa estrutura agora está no formato binário aqui, né? Em seguida, eu estou abrindo o arquivo. Se não existir, ele vai criar um arquivo novo. Daí nós estamos fazendo um macetezinho. Como eu quero incluir mais de um registro no meu arquivo, e no protobufers não me dá dica nenhuma, ele não me dá o tamanho, ele não me dá nada, eu não sei quando começa e acaba o meu registro, que está em formato binário lá no arquivo. Então, isso aqui é a mesma coisa que o Francesc fez. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o tamanho do meu registro que eu quero gravar e estou gravando isso nos primeiros bytes do arquivo. Né? Então, primeiro eu vou gravar os primeiros bytes com o tamanho e depois eu vou ler esse tamanho para mim poder decodificar. Essa parte não tem nada a ver com o protobufers, é só um dado que eu estou gravando no arquivo. Podia gravar mais dados, podia fazer o que eu quisesse, porque é bem isso mesmo, você está no controle, você tem só a informação serializada binária para você fazer o que você quiser. Finalmente aqui, depois de gravar o tamanho, eu gravei o próprio dado serializado, né? O próprio protobuffer. E fechamos o arquivo. Bom, uma das diferenças do meu sistema para o do Francesc é o tamanho dessa gravação. O meu eu usei só 16 bits, eu usei um unsigned de 16 bits para gravar os dados. O Francesc usou um tamanho um pouquinho maior. Mas eu fiz isso só por brincadeira, eu fiz isso porque, puxa, esse tamanho tá ótimo para gravar o dado de um único registro. Beleza, isso já foi o suficiente para fazer essa parte aqui da adição. Agora, vamos ver como que faz para listar os dados que estão lá aqui no meu banco de dados, né? Como que faz para ele decodificar esses dados? Bom, a primeira coisa que ele fez foi abrir o arquivo, e aí eu já usei um defer para poder fechar ele automaticamente depois. Né? Aí eu criei uma variável L aqui para conter o tamanho do arquivo, que também é um unsigned de 16, tem que ser o mesmo tamanho que eu gravei, né? E eu vou ler só esse valor, eu vou ler só o valor de L. Beleza, uma vez que eu li o valor de L, eu tenho esse tamanho, né, na minha memória já, e aí eu posso usar ele para decodificar. Se eu não conseguir, se vier um end of file, ele simplesmente sai, né? Ele ignora o erro, e simplesmente dá um return. E se for diferente de EOF, ele vai printar o erro na tela para gente. Bom, aí o que eu fiz? Esse aqui é um recurso interessante também. Eu criei um array de bytes exatamente do tamanho de L, ou seja, exatamente do tamanho do meu registro atual, porque os registros podem variar de tamanho, né? Era só eu escrever um e-mail maior, um nome maior, o registro ia variar de tamanho. Então aqui eu peguei o primeiro, a primeira interação, peguei o primeiro L e criei
um buffer contém exatamente do tamanho do registro. E aí usei a função do pacote I/O, a readFull, e o que ela faz é ler exatamente o tamanho do buffer que você gerou. Ela vai ler exatamente o tamanho desse array de bytes que foi gerado aqui em cima. Isso é bem legal, porque ele lendo exatamente desse tamanho, ele já carregou esse registro para a memória. E exatamente só esse registro. Em seguida eu fiz unmarshal, ou seja, eu criei uma instância, né, de user, peguei o que estava lá no meu array de bytes e fiz unmarshal, populei a minha nova instância de user com os dados. E por último, eu só printei tudo na tela, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova interação, ele é um loop infinito, ele vai fazer uma nova interação aqui no for e fazer tudo de novo até uma vez que ele vai fazer uma interação e bater no EOF, end of file, acabou o trabalho dele. Qual que é a diferença desse sistema para o sistema lá do vídeo do Francesc? O Francesc carrega tudo na RAM, porque ele só quer dar um exemplo, então naturalmente ele carrega tudo para RAM e aí ele decodifica. Só que eu tenho um problema com carregar as coisas todas na RAM assim de uma vez, principalmente se tratando de arquivos. Eu gosto de ir consumindo o arquivo e processando ao mesmo tempo. Virou meio que um toque, assim, eu não consigo fazer código mais carregando tudo para a memória. Então por isso que eu fiz esse exemplo aqui para a gente ter lá no nosso grupo de estudos, que não carrega tudo para run, ele vai seguindo o arquivo e processando e seguindo e processando. E quando terminou o arquivo, ótimo, ele terminou o trabalho dele. Bom, é isso. Claro, as descrições e tudo mais, os links vão estar todos na descrição do vídeo. Pessoal, quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa aí? Não, fantástico aí. A ideia do Proto eu acho assim muito bacana, questão de aproveitamento mesmo de espaço, né? Em comparação ao JSON, assim, que eu acho que o pessoal faz aquela comparação. Ele não precisa dos identificadores, né? Tipo chave e valor. Então só pelo tamanho às vezes das estruturas ele consegue aproveitar bem. Aí eu gostaria de incluir assim, uma coisa assim, bem legal que a amplitude de aplicações assim que pode ser utilizada. Igual, por exemplo, eu vi o pessoal já utilizando para fazer mashal de estruturas para mensageria. Então, em vez de você fazer o encode do byte de um JSON completo, eu já vi as pessoas utilizando essa estrutura do protobuf para ter uma estrutura menor dentro, por exemplo, do um Redis da vida, alguma coisa do tipo. E acaba otimizando bastante, né, o espaço. Isso é legal. Sensacional. Eu tô na fissura para fazer um banquinho de dados, porque é só acrescentar algumas estruturas de índice e você tem um banquinho de dados, né? Sim, sim. A gente chegamos a fazer alguns testes para workers mesmo, né? Então acaba que a gente sempre tem que pegar, tipo, converter de byte, voltar para estrutura para byte, é uma coisa assim bem comum, né? E acaba que o protobuf, você deixando essa estrutura já pré-pronta, assim, deixando entre os serviços, assim, é uma maneira bem legal de você conseguir centralizar o esquema mesmo, assim, e diminuir, né, os dados da comunicação. Isso é interessante. Muito legal. Bom, galera, é isso aí por essa semana. Como eu falei, nós vamos tentar intercalar temas mais avançados e temas mais suaves, não só suaves, mas práticos também do dia a dia. Nós nos vemos na semana que vem lá na GopherCon e, claro, toda quinta-feira aqui à noite também. Até mais. Mas... Olha só, super atrasado. Mas legal, a gente continua no bate-papo agora. Até mais, galera.